24º Engema, Sustentabilidade e Inovação para uma Economia de Baixo Carbono. O Encontro Internacional de Gestão Empresarial e Meio Ambiente reúne pessoas interessadas e que se preocupam com a sustentabilidade para a troca de conhecimentos e soluções. Nosso desejo é construir um planeta mais sustentável. Precisamos agir rápido e nos responsabilizar pelos nossos atos. O Engema acredita e trabalha para fomentar novas práticas de desenvolvimento econômico e gestões baseadas na sustentabilidade e inovação para uma economia de baixo carbono, tema central deste ano. Engema, um evento que reconhece o meio ambiente como um bem coletivo, patrimônio da humanidade e responsabilidade de todos nós. Sejam todos bem-vindos a este momento que teremos uma palestra com a doutora Valentina Schmidt, em nome da coordenação geral do 24º Engema da USP, em nome do professor Isaac Kruglianskas, coordenador geral do evento, da professora Clândia Maffini Gomes, coordenadora científica executiva, e da professora Vanessa Pinsky, também coordenadora científica executiva do evento. Desejamos as boas-vindas à audiência e um cumprimento especial à nossa palestrante. A professora Valentina é administradora, pesquisadora, doutora em administração pela FGV, mestre e bacharel em administração pela Universidade Federal de Santa Catarina. Possui também diploma de especialização em economia em países emergentes, e governança, gestão pública e políticas públicas e gestão estratégica no terceiro setor. Sua experiência com o setor privado, administração pública e terceiro setor, além de ser docente em programas de pós-graduação e graduação. Vem atuando com universidades no Peru desde 2017. É pesquisadora com experiência em processos de estruturação e reestruturação de departamentos e atividades de pesquisa em nível de graduação e pós-graduação. Durante os últimos anos, vem junto à sua colega Venezuela, Mirza Sequea, desenvolvendo 2 trabalhos de pesquisa. Um que trata sobre capital humano, migração e trabalho decente, tendo o caso da migração massiva de venezuelanos ao Peru como referente, e o segundo, as perdas e desperdícios de alimentos, referente à equipe, encontrou que o ponto de convergência entre os dois é de que a maioria dos migrantes refugiados vive ou viveu episódios de insegurança alimentar durante os anos recentes. Portanto, o combate e as perdas e desperdícios de alimentos, bem como a economia circular, podem ser uma alternativa para reduzir esse problema, e esse é todo um tema para um novo estudo. Seja muito bem-vinda ao Engema 2022. É com muita satisfação que vamos ter a oportunidade de termos a palestra que versa sobre gestão de cadeias de abastecimento de pequenos produtores de alimentos sustentáveis, circulares e inteligentes. Obrigada, Simone, pela apresentação. Bom, então, boa tarde para todos, quase boa noite para vocês, né? Para mim, eu ainda estou aqui na metade da tarde. Como a Simone mencionou, eu sou brasileira, mas moro no Peru desde 2017, quando eu comecei a trabalhar com alguns processos diferentes, né, para poder explicar como é que a gente chega nesse problema de pesquisa. Um deles é o de reestruturação das atividades de pesquisa por parte das universidades em geral. E aí, para ter esse processo de reestruturação, a gente precisava identificar quais eram os problemas existentes no país, os problemas mais latentes
em termos de geração de pesquisa no país e que poderiam ser relacionados com temas da gestão, e aí, como um todo, nesse aspecto da sustentabilidade, que é o que me move as pessoas com as quais eu venho trabalhando ultimamente. Conforme a professora Simone também mencionou, esse é um dos 2 projetos principais que a gente tem conduzido, e eu falo que somos nós, porque sou eu, a professora Mirza Sequeira, que é uma professora venezuelana, e a professora Jéssica Vasquez, que é uma professora peruana, no momento todas as 3 aqui no Peru, em breve já se diluindo entre diferentes países. E aí aqui, para comentar também como é que a gente chega nesse tema de pesquisa, né? Nesse tema de estudo, que é o que eu quero compartilhar um pouco do que a gente já tem nesse momento. Em 2019, quando eu passo a integrar o corpo docente de pesquisadores da Universidade de Lima, eu me deparo com uma situação em que as instituições internacionais, como a FAO, como o Banco Mundial e também órgãos do governo do Peru, vêm buscando as universidades peruanas para dizer: temos problemas e necessitamos soluções. E a gente entende que esses problemas que necessitam soluções podem ser pensados pelas universidades. Então, a FAO, no seu momento, busca o apoio da universidade para elaborar uma proposta para pensar como se poderia pensar essa gestão da cadeia de abastecimentos e pequenos produtores de alimentos sustentáveis e circulares. E nesse momento, tem o tema do inteligente. A Municipalidade de Lima nos busca para dizer que estão sendo gerados muitos desperdícios, muitas perdas de alimentos, e aí o termo adequado seria perdas de alimentos e resíduos de alimentos durante o processo. E aí eles queriam que a gente buscasse uma solução. Bem interessante, porque nesse momento, pode ser que a Simone até se lembre, nesse momento foi final de 2019, eu tive no INGEMA, aí eu procurei algumas pessoas que eu já sabia que iam estar no INGEMA e que vinham trabalhando com o tema. A gente conversou, conseguimos mapear quais seriam as possibilidades de atuação. Reencontrei a Simone depois de muitos anos, também começamos a poder, então, pensar como é que poderia ser elaborada essa proposta de trabalho, né? Mas, infelizmente, meses depois veio a pandemia e aí isso veio impor uma situação completamente distinta para o que a gente vinha pensando. Qual é a realidade? Previamente à pandemia, quer dizer, até esse momento de 2019 e o início de 2020, o que a gente tinha eram os dados bastante conhecidos por todos nós, né? Um deles é que 14% dos alimentos produzidos no mundo se perde antes de chegar no ponto de venda, quer dizer, a gente tem um grande volume de alimento que é desperdiçado. Assim, exista a fome no mundo, que 46% dessas perdas ocorrem no processo de distribuição e consumo, quer dizer, e geram 50% dos resíduos municipais. Quer dizer, todo esse resíduo que está sendo gerado, a metade vem da perda dos alimentos que deveriam ter chegado ao consumidor ou às pessoas que necessitam, mas não chegam. E anteriormente à pandemia, 6% das perdas de alimentos no mundo vinham da América Latina e Caribe, mais 15% eram perdidos, mesmo sabendo que existiam milhões de pessoas vivendo com fome. Nesse contexto, e aí no contexto do que a gente pensa aqui no INGEMA, o que a gente tem que ter claro é que pensar na redução de desperdícios de alimentos, na redução de perdas e desperdícios de alimentos é um problema que faz parte da Agenda 2030, mas que a gente ainda não está conseguindo encontrar a solução. Outros aspectos que pesam aqui, e eu vou trazer dados para a gente poder contextualizar e depois gerar essa conversa a respeito ao assunto, é que se a gente conseguisse trabalhar com a redução das perdas dos alimentos, e por que eu estou trabalhando bastante com esse termo perda? Porque quando a gente pensa em tudo que tem a ver com a cadeia de produção, com a cadeia até chegar no consumidor, a gente considera como perda, essa é uma definição da FAO, e quando chega na mão do consumidor, isso se chama desperdício, desperdício de alimentos.
Então, a gente poderia ter um aumento dos ingressos dos pequenos produtores, uma redução da fome, mais segurança alimentar, mas isso ainda não ocorre. Outro aspecto que é importante saber aqui é que quando a gente fala dos pequenos produtores de alimentos, a gente está falando maiormente ou em geral de pequenos negócios familiares e que são altamente informais. E que, ao serem negócios familiares altamente informais, qualquer tipo de rompimento na cadeia de valor ou qualquer tipo de prejuízo para a cadeia de valor afeta a fonte de ingressos para esses segmentos que são, de certa maneira, mais vulneráveis. Nessa realidade também que vivem os pequenos produtores, a gente tem uma realidade, um contexto de bastante êxodo rural. Quer dizer, existem as pessoas mais antigas nas famílias que necessitam, que geram a renda, que têm o conhecimento ancestral, mas os jovens não veem o trabalho de pequeno produtor como uma alternativa. E aqui no Peru, isso aqui é um pouco, passa a ser um pouco mais agravante, por assim dizer, considerando que 76% da população do Peru vive em situação de informalidade e que quando a gente vai para as áreas rurais, esse montante de pessoas que vivem baixo uma condição de informalidade passa do 90%. Então, aonde que está o grande problema dessa realidade dos pequenos produtores? Em buscar alternativas para que eles possam mudar os seus processos e, ao mesmo tempo, trabalhando baixo um contexto de recursos e conhecimentos limitados. Aí vem a realidade da pandemia, que era o que eu estava introduzindo para vocês. Até 2019, a gente tinha uma realidade que era busquemos uma solução, tratemos de buscar uma solução para a quantidade de desperdício ou perda de alimento que é gerado ao longo da cadeia de valor, tanto do lado dos produtores, distribuidores, como dos consumidores, e a partir de 2020, a gente tem um choque, um corte nessa realidade, porque aqui no Peru, muito diferente do que aconteceu no Brasil, a gente ficou por muitos meses, 3 ou 4 meses, praticamente proibidos de sair de casa. Ao sermos proibidos de sair de casa, os pequenos produtores que viviam em condição de alta informalidade, vulnerabilidade, tiveram que encontrar alternativas para poder não só evitar a redução de desperdício, mas também gerar uma fonte de renda. E aí é que todo esse aspecto da circularidade, da sustentabilidade e da inteligência passa a mudar a realidade, de certa maneira, desses pequenos produtores. Então, o que a gente traz aqui como objetivo, e esse objetivo não era um objetivo que a gente tinha pensado prévia à pandemia, senão que é um objetivo que a gente passa a pensar a partir da nova realidade, foi de buscar entender como esses fatores que promovem, quais são os fatores que promovem e restringem a transição da cadeia de suprimentos sustentáveis, circulares e inteligentes dos pequenos e médios produtores agroalimentares, como estratégia de gestão para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável durante e depois da pandemia. E por que a gente fala durante e depois da pandemia? Porque a gente ainda vive um contexto de pandemia. Enfim, então, aqui para poder contextualizar um pouco mais, né? Como é que a gente fez para poder, ou como é que a gente está trabalhando para entender esse contexto? Primeiro, a gente busca entender como é que uma pessoa, um pesquisador pode pensar ou analisar a estrutura da gestão da cadeia de suprimentos e a perda de desperdício de alimentos. O primeiro aspecto que é importante entender é quais são os atores que vêm a fazer parte dessa cadeia de suprimentos, né? Então, a FAO, ela quando vem definir para a gente quem é a cadeia de suprimentos nos pequenos produtores de alimentos, eles dizem, olha, a cadeia de suprimento dos pequenos e médios produtores de alimentos são todos aqueles atores envolvidos na produção, no manejo pós-colheita, no processamento, no estoque, no comércio e distribuição e na venda atacado e varejo. Agora, o que vem a acontecer com os pequenos produtores em geral? Eles param,
eles têm essa cadeia de suprimentos reduzida quando eles não trabalham como intermediários. Mas, de todas maneiras, quando a gente pensa na cadeia tradicional, é comum entender que existem problemas, desafios, mais que tudo no uso de recursos técnicos biológicos e ainda mais na energia e água. Então, aqui a gente está falando não só em desperdiçar o produto que é gerado pelo pequeno produtor, a gente não está falando unicamente em desperdiçar um recurso financeiro, mas também desperdiçar recursos que são altamente necessários e que se esgotam, como a energia e a água. Nesse contexto, esse comércio que a gente vê nas ruas, que é a pequena feira, ou o pequeno mercado, ou o atravessador, é um elemento transversal nos sistemas alimentares e, quem sabe, um dos mais relevantes para evitar com que aconteça essa perda ou, inclusive, a redução do desperdício por parte dos consumidores. Então, pensar em redução de perdas e desperdícios implica em pensar na cadeia, desde o produtor até o consumidor. Por outro lado, o que a gente vê é que existem dificuldades por parte dos pequenos produtores para poder fazer essa alteração do processo produtivo como um todo. Aí, então, entra o conceito da economia circular, que tenho entendido que vocês vinham discutindo faz uns minutos atrás a ideia, mas, de toda maneira, é importante aqui colocar em evidência que, quando a gente pensa em termos de economia circular na indústria alimentar ou no setor de alimentos, o que a gente tem que ter como preocupação, ou uma das preocupações chaves, são as alternativas para que se poda mitigar as externalidades generadas. Então, quando a gente pensa em externalidades, e mitigar as externalidades negativas, né? Porque também pode ter os resultados positivos a partir da alteração de processos. E essa alteração de processos pode ser originada, então, no trabalho com inputs circulares, com inovação de produto, de processos, desenvolvimento de novos ciclos, ou utilizando capacitadores, ou trabalhando com colaborações em novos negócios circulares. Aí aqui vem a professora Simone, né, com um momento, e é bem interessante, porque quando a gente revisa o trabalho da mesma professora Simone, tem vários insights que nos ajudam a entender por onde caminhar. E um deles, e aqui eu estou citando 3 de 5 aspectos que esse trabalho dela menciona, citam que empresas, e olha que interessante, empresas mais proativas em relação à economia circular têm maior possibilidade de trabalhar com gestão de fatores críticos do êxito. Então, quer dizer, se a gente oferece soluções para os pequenos produtores baseadas na economia circular, quem sabe para eles, esses aí sejam alguns aspectos que podem favorecer o êxito ou mitigar os efeitos da crise, como foi a crise agora da pandemia. A outra coisa que a gente entende é que as empresas que são menos proativas para esse tipo de situação têm mais dificuldade, então, para enfrentar as tensões, então, e as crises, né? E, finalmente, então, a economia circular e os fatores críticos, eles podem ser desenvolvidos por separados, mas a integração ainda está sendo escassa. Então, a gente tem muitas soluções, muitas propostas, mas propostas que não estão sendo conectadas, e, de fato, não são conectadas. Dou um exemplo para vocês. Uns meses atrás, quando eu comecei a realizar entrevistas com pequenos produtores, eu encontrei justamente com uma pessoa que trabalhava com o Ministério de Agricultura aqui no Peru. E aí a pessoa falou, que interessante, vocês vêm trabalhando com isso, vocês vêm se preocupando com isso, mas, por favor, quando puder, compartilhe os resultados. Claro que sim, essa sempre é a nossa intenção, né? Porque a gente não sabe nem por onde começar esse trabalho com os pequenos produtores. Por quê? Porque não existe um diálogo. Tem tentativas de soluções, mas não existe o diálogo. E aí, nesse sentido, vêm as tecnologias como facilitadores. E as tecnologias podem ser vistas de diferentes maneiras, mas eu vou colocar aqui em evidência algumas delas, como as tecnologias digitais,
que já eu vou estar trazendo aqui os exemplos delas, a integração dos sócios da cadeia de suprimento, né, da cadeia de abastecimento, e, finalmente, o esforço do uso da tecnologia para colaboração com sócios externos. Por outro lado, e aí aqui é onde a gente começa a estruturar a nossa linha de análise, existem algumas barreiras que podem afetar a adoção de uma economia sustentável, circular e inteligente. De maneira bastante resumida, vou dizer que essas tecnologias podem ser, essas barreiras podem ser consideradas desde a perspectiva da tecnologia, da implementação ou não do uso da tecnologia, do trabalho e dos processos por parte dos mesmos produtores, depois, por parte das ações dos consumidores e do comportamento do consumidor, e aí da estrutura de políticas e governança do mesmo processo. E isso tudo nos leva, então, para uma situação em que, se a gente conseguisse trabalhar com essas tecnologias que eu mencionei anteriormente, com a redução dessas barreiras e transformando isso como algo favorável para a mudança da realidade dos pequenos produtores, então o que a gente teria como resultado? O aumento da produtividade, do emprego, valor agregado. A gente poderia ter uma realidade em que se protege e impulsa os recursos naturais, no sentido de favorecer a permanência, a existência dos recursos naturais, a melhora dos meios de subsistência, a resiliência das pessoas, essas que são 70%, 80%, 90% informais, que estão em uma alta condição de vulnerabilidade e que, quando vem uma realidade como a crise da pandemia, passam a não ter ingressos, só como um dos exemplos. E daí, então, se a gente trabalha com uma reestruturação desse processo, se pode trabalhar com a adaptação da estrutura de governança aos novos desafios. Que é importante também trabalhar aqui nesse contexto, entender que as pessoas que estão envolvidas no processo de pequenos produtores ou produtores de alimento, necessitam entender essa relação entre natureza e sociedade, e a possibilidade de existência de uma situação de esgotamento de recursos e energia. Mais grave que isso, não só os pequenos produtores e as pessoas que estão envolvidas no processo de distribuição, os consumidores também. Por quê? Porque eles fazem parte das barreiras desse processo de mudança. Então, esse estudo que a gente vem realizando, e que é um estudo que tem um contexto muito mais amplo, ele passa pela análise da realidade dos pequenos produtores de alimentos aqui no Peru, pequenos produtores que estão em todas as partes do Peru, mas que no final do dia vêm trazer os alimentos para a cidade de Lima. Por quê? Porque assim o Peru tem 30 milhões de habitantes, 1/3 dos habitantes vive aqui em Lima. Então, esses pequenos produtores estão indo e voltando várias vezes por semana para a sua cidade, viajando por 9 horas, 5 horas por tramo, né, por trecho, para trazer os alimentos para Lima e aí poder distribuir. O que a gente fez também, o que a gente vem fazendo também é uma quantidade de entrevistas com esses pequenos produtores, com pessoas que vêm envolvidas com o processo produtivo. Já realizamos também, no ano de 2020, estudos com consumidores, e de aí vem a análise documental. O que é que a gente já encontrou até agora? O que é que a gente já encontrou até agora? Bom, para poder fazer essa análise dessa realidade, a gente resolveu estruturar, entender primeiro qual é a estrutura da cadeia de abastecimento dos pequenos produtores agrícolas. E aí, o que a gente encontra? Que existem etapas de processo produtivo, manejo pós-colheita, armazenamento e transporte, processo de comercialização e, logo, o consumidor final. Nesse processo, como eu já mencionei para vocês, existem os facilitadores ou barreiras que estão relacionados com as tecnologias, a produção, o consumidor ou as políticas governamentais. E que, por consequência, podem gerar externalidades positivas ou negativas em termos de sustentabilidade, circularidade ou até mesmo da aplicação de habilitadores inteligentes.
E aí aqui eu começo a apresentar para vocês alguns dos elementos, e eu peço perdão para vocês em caso de que tenha algum problema de digitação, que eu já vi que tem alguns, mas é que realmente a gente algumas vezes passa aqui o português e o portunhol, né? Mas em termos de facilitadores, barreiras e tecnologias, o que a gente vê num primeiro momento? Olhando do lado positivo, né? Facilitadores. A tecnologia social é um dos grandes aspectos que facilita essa transmissão do conhecimento entre gerações. Então, como existem conhecimentos que são de família, são conhecimentos ancestrais, conhecimentos que estão das mesmas comunidades produtoras ao longo do tempo, com a transferência da tecnologia social, isso passa a ser um facilitador. A tecnologia também ajuda esses pequenos produtores para ter novos processos de comercialização e até mesmo da realização do delivery e a entrega, que no período da pandemia foi a maneira como eles encontraram para se salvar, para manter a alternativa de comercialização e, no dia de hoje, seguir de maneira gradual, com uma atenção diferenciada para os consumidores. Junto com esse aspecto que eu já tinha mencionado da tecnologia social, vem o tema da mistura dos conhecimentos ancestrais, conhecimentos que são por parte da sociedade mais rural, da sociedade mais antiga daqui, né, com a tecnologia atual. E o uso dos processos tecnológicos também facilita e facilitou, e isso foi uma alteração bastante impulsionada pela realidade da pandemia, com o uso dos meios de pagos digitais nas relações comerciais. Barreiras relacionadas às tecnologias. O transporte, como eu disse para vocês, a gente como consumidor, quem sabe, não passa a ter essa consciência muito clara de onde vem a nossa comida, de quanto os produtores estão se movendo ou fazendo esforço para trazer os nossos produtos. Então, o que acontece? Durante a pandemia, e agora também com essa crise que a gente vive no dia de hoje, o custo do combustível aumentou muito, e isso teve como consequência o incremento do custo de transporte e, por consequência, o custo do produto. Outro aspecto que afeta bastante o processo tecnológico está relacionado com a maneira como os produtores trazem os produtos para as cidades. Então, no caso daqui do Peru, um produtor que traz da serra o alimento para a cidade, para a grande cidade, ele perde produto porque no meio do caminho ele passou por uma chuva, ele perde produto porque no meio do caminho ele passou por uma neve, e ainda pode ter o azar de quando está chegando aqui em Lima, ele perdeu o produto porque ele ainda está passando por sol. Então, a condição do transporte, a tecnologia existente ou não no transporte, afeta a perda do produto. Depois, outro aspecto, a falta de capacitação e tecnificação por parte dos pequenos produtores, que permitam, então, eles melhorarem esses processos de produtos orgânicos e artesanais, e a carência de maquinária. Aqui é um exemplo de uma mudança que foi realizada por um coletivo de pequenos produtores, é um coletivo bastante grande, chamado Agrofeiras Campesinas, que, em realidade, eles cresceram durante a pandemia, e cresceram com a digitalização, cresceram não só com o delivery, o comércio eletrônico, mas também com o maior uso das redes sociais para poder fazer essa aproximação por parte dos consumidores. Falando aqui também por parte dos facilitadores e barreiras do processo, uma vez mais, facilitador, tecnologia social. Depois, um aspecto bastante interessante é que os pequenos produtores que trabalham com essas técnicas mais ancestrais ou que pensam em uma alternativa mais sustentável, eles pensam em ter uma produção planejada, variada e de acordo com a temporada. Qual é o problema que está no outro lado da moeda? O consumidor, que, quem sabe, não entende que existem produtos de temporadas, que, quem sabe, não entende que os produtos não vão estar disponíveis a todo momento e que não conhece o tempo de vida ou o tempo que o produto tem qualidade
pelo simples fato de ser um produto orgânico. Por outro lado, o produto orgânico é uma vantagem orgânica, mas existem outras características que podem afetar os estándares estéticos dos mesmos produtos orgânicos. O que mais que a gente encontra aqui? Que, então, como aspectos de processo, existem novos métodos de produção que foram desenvolvidos durante a pandemia e que permitiram, então, que esses produtores oferecessem uma maior variedade de produtos. Do lado dos facilitadores e barreiras do consumidor, e aí é que é muito importante a gente ter claro, né, que essa mudança ocorre não só por parte de quem produz, mas de quem deveria estar consumindo, ou de quem consome, mas deveria entender um pouco do processo. Então, facilitador vem com de mão dada com o fato de que existem alguns consumidores que já são mais conscientes e que valorizam o trabalho do pequeno produtor, que entendem que esse trabalho do pequeno produtor orgânico, que tem uma prática mais sustentável, é um produto com mais qualidade e que buscam apoiar, inclusive, os pequenos produtores, tanto com práticas de comercialização, inclusive com a doação de equipamento para que eles possam ter mais tecnologia e, ao mesmo tempo, pensando aqui em termos de tecnologia e redução do desperdício, existe o mesmo esforço do storytelling por parte dos pequenos produtores, por parte dos aglomerados, dos coletivos dos pequenos produtores, para fazer essa aproximação essa aproximação com os consumidores. E o outro aspecto que os pequenos produtores nos mencionam é que esses clientes que passaram a se virtualizar, ou que passaram a comprar de maneira virtual, ou passaram a ter a conexão com os pequenos produtores de maneira virtual, eles passaram a ser clientes mais fixos, clientes mais fidelizados. Uma vez mais, pensando do lado da barreira, a principal barreira está associada com o tema da estética, e a estética relacionando com forma, com cor, tamanho, e imperfeições relacionadas aos produtos orgânicos. E é interessante aqui, já indo para esse conceito da economia circular, que os pequenos produtores, eles mesmos começam a buscar alternativas para poder trabalhar com esse aspecto da imperfeição ou o fator da estética. Dou um exemplo. Aqui no Peru existe um produto chamado chirimoya. A chirimoya é o mais próximo que a gente poderia encontrar no Brasil, eu acho que é a fruta do conde, mas é uma super fruta do conde. E, por geral, tu compra chirimoya num tamanho grande. E ela é de temporada. Durante a temporada, alguns pequenos produtores estavam vendendo mini chirimoias. E aí, mesmo os pequenos produtores diziam... acontece que a árvore produz chirimoias grandes, mas produz pequenas também. A gente não quer desperdiçar. E se por acaso vocês querem comer um pouquinho de fruta doce, se vocês querem comer um bombom, alguma coisa, vocês podem comer uma pequenininha, não necessitam abrir uma chirimoia grande. Então, eles... Está sendo portunhol, desculpa. Eles começam a ensinar os consumidores a ter mudanças nos seus hábitos. Qual é o outro aspecto? E aqui a gente escuta por parte do produtor e a gente viu também no nosso estudo relacionado com o comportamento do consumidor, que gera muita perda e desperdício de alimento. O mesmo desconhecimento por parte do consumidor sobre as implicações de consumir um produto orgânico, sobre a maneira de consumir o produto, a maneira como se cozinha o produto, como se utiliza o produto, ou sobre a falta de conhecimento sobre a diversidade dos produtos nativos do mesmo país. E aí, aqui, a gente passa a ter exemplos de algumas alternativas que os pequenos produtores passaram a ter durante a pandemia, como, por exemplo, aplicando o uso do delivery, que eles não tinham conhecimento nenhum nesse momento, aprendendo a trabalhar com tecnologias digitais, ou até mesmo quando a gente voltou para a semi-presencialidade, ensinando o consumidor a utilizar o produto sem desperdiçar. Falando aqui da estrutura de governança, e vou avançar aqui de maneira abreviada para a gente poder ter um tempo para discutir, o que a gente vê? Os produtores mencionam que
Se bem é certo, as prefeituras passaram a apoiar mais a existência, a presença das ecofeiras, das pequenas feiras dentro das grandes cidades. Por outro lado, uma maneira de reduzir o desperdício e a perda de alimentos seria permitindo que esses pequenos produtores tenham mais feiras ao longo das cidades e por mais dias de feiras. Por quê? Porque esse pequeno produtor que sai do campo, vem para a cidade para poder vender o produto por 1, 2 dias, ele tem produto para 3, 4 ou 5 dias. Se ele pudesse trabalhar num dia num bairro, no outro dia no outro bairro, no outro dia no outro bairro, ele teria mais possibilidades de estar escoando o produto dele. Da mesma forma, o que os consumidores, os produtores mencionaram, e isso é bem interessante, porque as ideias podem vir dos pequenos produtores também. Eles falaram, olha só, a gente termina aqui a feira e tem uma quantidade de resíduos que não são mais para ser consumidos, mas são resíduos que poderiam ser gerados compostagem. E se essa compostagem fosse gerada pela prefeitura ou por outra instituição e depois a prefeitura ou a outra instituição viesse doar ou vender esse material para nós, ele seria importante para poder facilitar o nosso processo produtivo. Resumindo aqui, existem quantidades de alternativas e oportunidades relacionadas com a cooperação internacional. É bem comum aqui na nossa realidade ver campanhas de apoio por parte da União Europeia, da agência alemã e tantas outras organizações, mas tem um ponto que eu acho que é bem diferenciado aqui, que tem nessa relação, e não estou falando que é mundo cor-de-rosa, mas aspectos positivos, né, relacionados da aliança com empresários do setor gastronômico. Já vou trazer um exemplo para vocês. Por outro lado, existem barreiras por falta de apoio do governo, pela mudança constante das pessoas que estão dentro das autarquias locais. Segundo os pequenos produtores, quando eles já estão desenvolvendo o projeto, quando eles têm um projeto para voltar para apresentar para os técnicos do governo, para os técnicos da prefeitura, esse técnico já foi, porque aqui existe uma alta rotatividade de pessoal, não existe um pessoal um corpo de profissionais que é permanente, e a falta de regulamentação que favoreça o uso de alimentos não aptos para comercialização. 2 pontos importantes que eu não queria deixar escapar. Aqui no Peru existe um negócio chamado moratória dos transgênicos. Então, aqui está proibido a produção de alimentos transgênicos, por isso existem tantos alimentos orgânicos e por isso existe tanta diversidade de alimentos e com sabores um pouco mais intensos. Só em tipos de batata existem 4.000 tipos de batatas e tantos outros produtos. E aqui, como eu estava falando sobre a relação do pequeno produtor com a pessoa que é o empresário do setor de alimentos, o que a gente vê? Que os grandes chefes gastronômicos, os grandes nomes da gastronomia peruana, que hoje é um dos referentes em termos de gastronomia no mundo, eles fazem alianças com os pequenos produtores, eles criam relações de conexão com os pequenos produtores para que esses pequenos produtores sigam produzindo alimentos que são característicos do território peruano, para que eles possam ter alimentos orgânicos, frescos e feitos por pequenos produtores. E quando os pequenos produtores necessitam um apoio, eles apoiam para poder melhorar não só a qualidade do produto do pequeno produtor, mas também a qualidade do produto deles. Aqui eu estou apresentando o Gaston Acúrio, que só prefeito de anedota, conto para vocês. Em 2018 eu estive na Amazônia, numa parte da Amazônia peruana, cheguei num lugar que se produzia cacau, chocolate, numa cooperativa conduzida só por mulheres, e as mulheres tinham um equipamento bastante caro. E aí eu perguntei, mas e esse equipamento? Não, Gaston Acúrio nos doou. Outro exemplo, a Virgílio Martínez e a Pia Leon são, respectivamente, nos últimos anos, se não o primeiro e segundo chefe, homem e mulher, melhores chefes do mundo, né? Tem os restaurantes que estão entre os melhores do mundo também, e eles têm um conceito que chama Mater Iniciativa, e a Mater Iniciativa nada mais é do que uma estrutura de pesquisa, um centro de pesquisa
para poder entender, que eles buscam entender como é que os alimentos que são característicos da região do Peru, do solo do Peru, e de acordo com a temporada, podem ser aproveitados para ter melhores ofertas gastronômicas. E aí, de uma maneira sustentável, para que os pequenos produtores possam se manter também. Aí, aqui, de tudo isso, a gente busca ver, então, como funcionam as externalidades da cadeia. E aqui, pensando, então, desde a perspectiva da circularidade, o que a gente já encontrou até agora? Que quando a gente pensa em recuperar, alguma das iniciativas por parte dos pequenos produtores está baseada com a doação dos alimentos para pessoas vulneráveis, a doação de alimentos para clientes, inclusive como estratégia de fidelização, como uma estratégia, uma ação de doação dos alimentos para um conceito que não existe no Brasil, mas que aqui se chama Olla Comum. Olla Comum é uma ação existente por parte das sociedades das pessoas mais vulneráveis, que quando eles não têm o que comer, quando eles estão numa situação de total insegurança alimentar, cada um traz um pouco da comida da sua casa, e aí eles põem numa panela em comum, e aí se gera a comida para as pessoas da comunidade. Durante a pandemia, esse foi um movimento bastante forte aqui, e que envolveu pequenos produtores, grandes produtores, bancos, pessoas da sociedade, todos estiveram botando alimentos para as olhas comuns, além dos bancos de alimentos. A recuperação também passa pela alimentação dos animais, pela venda por um preço inferior, por promoção ou por compostagem. A redução passa também pelo aspecto da busca pela redução do consumo de água, de energia e de tantos elementos relacionados com o meio ambiente. O redesenho pela criação de novos produtos. Então, a tirimóia, aquela tirimóia que tem uma temporada e que ia ser desperdiçada, que ia para o lixo, agora ela vira um bolo de tirimóia, ela vira uma polpa de tirimóia, ela vira a tirimóia também, ela vira uma quantidade de produtos que podem ser pensados de outra maneira, inclusive para que quem gosta de tirimóia não tenha que ficar 6 meses por ano sem ter esse sabor na mesa. A reciclagem passa pela compostagem, e aí, com isso, a gente reduz o uso do fertilizante e a reutilização a partir de produtos que não se podem vender, mas que poderiam ser doados para pessoas menos favorecidas. Quando a gente pensa aqui em sustentabilidade, a gente pensa, então, desde a perspectiva da dimensão social, econômica e ambiental. Vou resumir. Então, a gente poderia pensar aqui desde a perspectiva ambiental, fazendo com que os atores pensem em como ter essa ciência da Tá faltando a palavra, de como deteriorar o meio ambiente e poluir menos, contaminar menos. Pensando desde a perspectiva social, a gente pensa, então, aqui em buscar alternativas que ofereçam alimentos mais saudáveis, mais nutritivos, que reduzam a insegurança alimentar, que possam chegar para mais pessoas, e pensando na dimensão econômica e na geração de produtos, serviços, e até mesmo na redução desse meio, desses intermediários no processo produtivo. Algumas conclusões que a gente tem até agora. As barreiras da sustentabilidade, todas aquelas que eu já mencionei anteriormente, a circularidade e digitalização, elas têm um efeito negativo no processo de transição para uma cadeia de abastecimento sustentável, circular e inteligente nesses pequenos e medianos negócios. Outro aspecto, as práticas de economia sustentável e circular, elas têm baixo efeito positivo para atingir os indicadores que a gente chamaria de indicadores de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Por outro lado, para fazer face à pandemia, para poder encarar a pandemia, a gestão desses facilitadores que eu mencionei anteriormente teve um efeito positivo no processo de transição para uma cadeia de abastecimento sustentável, circular e inteligente entre esses pequenos e médios produtores agroalimentares. E ainda, o que a gente viu é que essas práticas elas têm um efeito positivo na geração de oportunidades de melhoria para reduzir as lacunas e preparar para uma situação não só que a gente está agora, senão que um contexto pós-pandemia.
E, finalmente, aí sim, em contexto de pandemia, por contexto de crise mais que tudo, as práticas de economia sustentável, circular e inteligente têm um efeito positivo na gestão das cadeias de abastecimento de pequenos e médios produtores agroalimentares. Aqui a gente já conseguiu chegar em alguns insights com relação a recomendações, que são relacionados com aproveitamento de oportunidades de cooperação internacional, com a ampliação de alianças com esses empresários do setor gastronômico e dos alimentos, com a valorização, a importância da valorização do produto nativo, do conhecimento ancestral, como oportunidade de investimento e até mesmo uma alternativa para fazer com que pessoas que estão em condição de vulnerabilidade e que, em geral, são mulheres, possam ter uma nova oportunidade. Aqui é um aspecto que já foi evidenciado em diferentes estudos que a gente já realizou, que está relacionado com a necessidade de conseguir educar o consumidor para que ele aprenda a consumir produtos sazonais e saudáveis e na quantidade certa, sem gerar o desperdício. Isso está relacionado com aprender a cozinhar, aprender a manter o produto, aprender as qualidades dos produtos e, finalmente, a necessidade de valorizar a cultura agrofamiliar, orgânica e livre de transgênico, fazendo com que se tenha, então, um produto nativo e fruto da biodiversidade. Quem sabe, de todos esses aspectos, o último seja o mais importante, que a gente entenda qual é a importância da cultura agrofamiliar, orgânica e livre de transgênicos, considerando o produto nativo e fruto da biodiversidade. Então, eu sei que é muito conteúdo, eu tive que passar realmente rápido, mas eu fico disponível aqui, e inclusive esqueci, quero deixar aqui para vocês o meu contato, fico disponível para que a futuro, em caso de que vocês queiram ter acesso a algum de nossos materiais, alguma informação, está aqui o meu contato, o contato da professora Mirce e da professora Jéssica. Obrigada, mais uma vez, obrigada pelo convite. Muito obrigada, professora Valentina. É sempre uma satisfação poder ouvi-la e também ter esses resultados tão importantes, né, de uma pesquisa acadêmica compartilhados com estudantes, pesquisadores, simpatizantes do tema de economia circular. Temos aqui uma pergunta da professora Patrícia Guarnieri, da Universidade de Brasília. A professora Patrícia também é pesquisadora de economia circular e ela lhe parabeniza, né, pela palestra e gostaria de saber se você sabe se o Peru aderiu à coalizão para a transição para a economia circular para a América Latina, porque uma das frentes é estimular a agricultura familiar orgânica. O Brasil, infelizmente, não aderiu e acredito que isso pode estimular políticas públicas nesse sentido. Tá bom, obrigada, Simone, por transmitir a pergunta da professora Patrícia. De maneira bem objetiva, com relação a aderir de maneira formal ao processo, não posso te afirmar, Patrícia, mas o que sim eu tenho conhecimento é que, e uma vez isso está relacionado com toda aquela teoria que a gente tinha trazido no começo, né? É que existem muitos esforços que são realizados de maneira separada, de maneira isolada, com relação à economia circular, com relação incluso a pensar o esforço dos pequenos produtores com uma mirada, com uma perspectiva sustentável, né? Então, existem sim muitos esforços, mas muitos esforços isolados, não conectados como um todo. E que mais que eu posso te dizer? Sim, isolados, não conectados de maneira como um todo, e que, quem sabe, a grande debilidade esteja no fato de que o conhecimento ele não está sistematizado. Não está sistematizado e transmitido compartilhado entre os atores. Então, quem sabe a grande debilidade esteja por aí. O exemplo bem simples que eu dei em algum momento, você chega na feira, encontra com a mulher do Ministério da Agricultura e ela fala, legal, a gente quer trabalhar com isso, mas a gente não sabe por onde começar. Eu dou 2 passos, eu pergunto para o pequeno produtor e o pequeno produtor me fala, olha, poderia começar fazendo isso.
Então, se essa estrutura de governança fosse pensada como um todo e em conjunto, né, quem sabe as soluções seriam mais rápidas. Obviamente, né, que os pequenos produtores, que os empresários e a sociedade pensem, tá bem, mas que o governo pense também, valorize e respeite esse tipo de iniciativa também seria fundamental para poder dar esse impulso que as sociedades necessitam, né? Isso, vemos que nós temos muitas potencialidades, muitas oportunidades para avançar na disseminação das boas práticas da economia circular e fazer a transição de modelos lineares de produção para modelos circulares. E o desafio dos pesquisadores é exatamente esse, né? Ser um protagonista, um ator coadjuvante, um ator que inova e que proporciona, né, caminhos e possibilidades para todos os stakeholders estratégicos das diferentes organizações da sociedade para despertarem, refletirem, avaliarem e, na medida do possível, começarem a internalização das práticas de economia circular. Sabemos que esse é um caminho longo, mas é preciso dar o primeiro passo, é preciso começar e é preciso motivar mais pessoas a caminharem juntos nessa trajetória tão importante para a sociedade, para a perenidade dos recursos naturais e para que nós possamos ter futuras gerações que possam usufruir dos recursos da mesma forma como nós tivemos a oportunidade de usufruí-los. E essa é a nossa missão, né? Contribuirmos na construção de uma sociedade que possa ser considerada sustentável. Estamos no limite do nosso horário. Gostaria de lhe pedir, professora Valentina, que você faça assim, uma mensagem final de reflexão para toda a nossa audiência e para pessoas que possam vir assistir essa gravação futuramente. Claro que sim. Simone, obrigada pela oportunidade e, lógico, pelos comentários, né? Mais que tudo por um tema de tempo, eu acho que a mensagem que tu deixou nos minutos anteriores são a mensagem é fundamental, que é a que nós como pesquisadores, como docentes, como alunos, como pessoas que estão fazendo esse esforço de analisar criticamente a realidade, tratemos de buscar soluções em conjunto na construção de uma rede de governança, uma rede que possibilite a mudança da sociedade, dos processos, da maneira como as coisas ocorrem e, finalmente, pensando com uma perspectiva coletiva, né? De que tudo que a gente faz no dia de hoje vai ter uma consequência para o futuro e que esse futuro ele pertence a nós também, mas também a outras pessoas. Se tu me permite, Simone, eu queria fazer inclusive um convite para a audiência que está presente aqui. Vou pedir essa permissão. No próximo ano, eu, a professora Simone, a professora Patrícia, a gente e mais outras professoras também, a gente está organizando justo um track sobre economia circular no European Academy of Management, e seguramente tem pessoas que estão aqui que poderiam estar vindo com a gente levar esse conhecimento latino-americano, esse conhecimento brasileiro para a discussão num território também europeu, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque quanto mais a gente faz esse intercâmbio, essa troca de ideias, de conhecimentos, mais a gente cresce. Mais conhecimento não é menos, né? Compartilhar não é menos, é mais, sempre vai ser mais, sempre é uma soma positiva. Então, é isso. Que a gente trate de compartilhar o conhecimento no sentido de entender que isso é algo favorável e não que vai estar aumentando a concorrência. Quanto mais a gente compartilhar o conhecimento, mais e melhores práticas a gente vai ter para poder construir um mundo melhor e sem pensar de maneira utópica, pensando de maneira bastante realista. É isso. Obrigada. Eu deixo, como eu falei para vocês, meu contato está aqui disponível. Eu fico disponível para futuras inquietudes que venham por parte dos nossos colegas. Muito obrigada, professora Valentina. De fato, a educação ela tem um papel transformador. Essa jornada de aprendizado,
ela contribui para repensar processos, inovar e ressignificar jornadas. Que esse evento, 24º INGEMA da USP, possa ser um momento de reflexão, um momento de ressignificar a sua trajetória e de pensar alternativas mais sustentáveis para a sua vida. E reforço o convite da professora Valentina, que possamos nos encontrar no Euram 2023. Se precisarem, podem entrar em contato conosco. Vamos montar uma caravana latino-americana para irmos para Euram no ano de 2023. A submissão de artigos é até os primeiros dias do mês de janeiro. Então, precisamos correr com os nossos projetos para fecharmos excelentes trabalhos competitivos e com potencial de serem aceitos. Muito obrigada a todos e convidamos a audiência para participar da continuidade da programação do INGEMA. É sempre uma satisfação poder contar com pessoas que são simpatizantes, estudiosos e conectados com a sustentabilidade. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau, boa noite para todos. Boa noite.